Boa tarde, paz seja convosco. Continuamos com a proposta da participação dos nossos diretores do ITQ, do DBQ, da MQTI, aqui na nossa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. Assim nós vamos conhecendo, né, as diversidades das cidades e a realidade de cada unidade de ensino teológico pastoral e também bíblico. Uma das disciplinas das 48 que compõem a matriz curricular do curso livre de teologia ministrado pelos nossos ITQs é pastoral urbana. A palavra do Senhor nos recomenda: trabalhem para o bem da cidade para onde eu lhes mandei. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Jeremias 29, 7. Para falar desse desafio que é atuar como pastor numa cidade, estão aqui comigo a pastora Rosinere Silva, professora e também diretora do ITQ-SC 002, lá de Tubarão, e o pastor Luiz Gustavo Palhano, que também é professor, formado em matemática, diretor regional do DBQ na região de Tubarão e pastor titular da IEQ Vila Moema. Boa tarde, pastora Rosinere, boa tarde, pastor Luiz, sejam bem-vindos. Paz, pastora. Boa tarde. Paz, boa tarde, bem-vindo. Pastor Luiz, pastora Rosinere, nós vamos aqui tentar dar uma planadinha da disciplina para que o pessoal comece a conhecer, né, o nosso vasto currículo. Pastora Rosinere, como a senhora tem trabalhado essa disciplina com os alunos do ITQ? Então, é uma disciplina muito importante, né? É o conhecimento de onde a gente está inserido, o nosso local, a nossa cidade, né? E nós temos aqui a gratificação de os alunos já estar inseridos em vários projetos que nós temos, né? O projeto Ame Sua Cidade, Ore por Ela, que é um projeto maravilhoso que nós temos aqui, que é a oração nas casas, a visitação nas casas, né, conhecer as pessoas, qual a necessidade delas, né, porque elas necessitam não só de uma palavra de conforto, de amor, mas também o alimento, a roupa. Então, a gente busca mostrar aos alunos que a pastoral urbana é um tudo, é oração mais ação, né, não ficar só no teórico, mas agir, né? Nós não somos só de palavras, somos de atitudes. Então, os alunos, eles têm focado nisso, nesse evangelismo nas ruas, nas casas, orando por elas. Nós temos um projeto de oração nas segundas-feiras, que nós chamamos Oração de Guerra, que é onde nós andamos pelas ruas da cidade, pelas praças da cidade, orando, determinando a bênção, determinando a bênção nas casas, nas empresas. Isso é muito, muito gratificante e isso tem dado bastante resultado. E outros projetos que nós temos também, né, pastora? Tem uma parceria boa com a Secretaria de Missões, né? A Igreja Evangélica Quadrangular é uma igreja que tem uma estrutura administrativa, eu considero excelente, então, bem organizada, né? Tem a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, que tem as unidades de ensino, e tem a Secretaria de Missões, que a nossa tem em Santa Catarina, que tem os projetos que aplicam, né? São feitos pela Secretaria Geral de Missões, mas quem aplica é a Secretaria Estadual, a nossa secretária, a pastora Loeli Stade, e como a pastora Rosinere falou, os alunos têm a oportunidade de praticar o conteúdo que aprendem, né? A teoria aprendida em parceria com missões. Além do AME, tem o Ore Sua Cidade, Ore por Elas, né? Tem o projeto Gadareno, né? Que vocês também estão fazendo. Em vários projetos. Isso. É uma parceria muito rica. Pastor Luiz, com relação às nossas escolas bíblicas no Departamento de Educação Bíblica, como o senhor tem trabalhado na cidade essa disciplina? Então, pastora, a gente vê a pastoral urbana com o foco de levar a palavra e levar tanto pelos projetos como pela palavra, pela evangelização, num contexto de cidade. Hoje, aqui na região, 100% das nossas igrejas, elas estão inseridas na cidade. Nós não temos nenhuma igreja que seja a nível rural.
Nós temos igrejas em cidades menores, mas ainda assim todas elas inseridas no plano urbano. Uma das coisas que nós buscamos trabalhar é tirar a caracterização ruralista das escolas bíblicas. Porque às vezes as escolas bíblicas, elas ainda têm aquela característica da pessoa que acordava muito cedo, que ia dormir muito cedo, que trabalhava na roça, e daí às 8 horas da manhã estava pronta para ir para a escola bíblica. Nós estamos buscando trazer isso para um contexto urbano. Então, hoje as nossas escolas bíblicas a nível região, elas têm esse formato muitas vezes voltado no ensino, sim, mas voltado para o discipulado, voltado para a ação, dentro de um formato que contemple a necessidade, a realidade de uma população urbana, não mais uma população rural como rural. Exatamente, como uma população rural que muitas vezes nós herdamos, né? Nós herdamos porque a igreja ela vem de um contexto rural aí de uns 50 anos atrás. Então, mudar isso. E hoje nós trabalhamos pastoral urbana dessa maneira. Não tentando, mas conseguindo, levando o formato de escola bíblica, o formato de educação bíblica, de uma forma que se adeque às necessidades e ao estilo de vida que existe dentro da urbe, dentro da cidade, né? Dentro de um contexto urbano. Então, é assim que nós temos trabalhado, buscando oferecer a educação bíblica para essa sociedade moderna, essa sociedade urbana, que é na qual nós estamos inseridos hoje. A pós-modernidade, né, que nos faz... Deixa eu só dar um abraço aqui para as pessoas que já estão nos acompanhando. A Isete Alves, a Gi Bernardi, o J. Cunha, a pastora Flávia Vailon, o Paulo Gilberto, a Salete Terezinha, a Stephanie Borges, a Marisa Ribeiro da... Ah, a Marisa é a secretária de Educação lá em Manaus. Está nos acompanhando aqui. O Marcos Neri, o Rubem Dário. A Marisa, acho que o senhor lembra dela, né, pastor Luiz? Ela trabalhava na Secretaria-Geral há um tempo atrás, e depois ela assumiu como secretária lá no Amazonas. Pode ser que eu me lembre mesmo. O Rubem Dário, o Clodoaldo, o professor Clodoaldo, bombeiro, nosso professor aqui, a pastora Silvana, ali de Palhoça, o pastor José Carlos Silva, a Semoara Beltrão, a Isilda Batuana, lá da Jocum, essa menina. O Sadi Rita, a Bruna Nilson, Antônio Cardoso, Rude dos Santos, o Edson, a Roseli Moreira, a pastora Márcia Pinheiro é lá de Campinas, ela é diretora da MQTI de Campinas. O pastor Joel, nosso superintendente, agora está em Rio do Sul. Abraço, pastor Joel. A Fabânia Tomás é lá de Braço do Norte. A Fabi fez a MQTI conosco na secretaria. Então, pastor Luiz, e como pastor titular, qual é o desafio de aplicar a pastoral urbana? Assim, eu acho que o desafio é maior. Por causa, como eu falei, dessa sociedade pós-moderna que hoje nós temos vivido, as pessoas elas vivem de uma forma muito individualizada. E a igreja acaba se tornando o local onde essa pessoa urbana, essa pessoa individualizada, acostumada a viver aí muitas vezes focada no seu trabalho e apenas na sua família. Isso foi muito acentuado agora com o isolamento social. Ela acaba tendo a igreja como a sua forma de comunhão, a sua forma de comunidade. Algo que num contexto rural, a comunidade já existia por si só, né? Nós ouvimos das pessoas que vêm de um contexto rural, elas viviam com as suas famílias, com os seus vizinhos, com as pessoas que trabalhavam ali nas terras próximas. Havia esse senso de comunidade. Hoje, um senso que não tem mais existido dentro né, desse contexto urbano. E isso, quando nós estamos na igreja, nós acabamos sendo um lugar onde essa pessoa individualizada, ela procura refúgio, boa palavra, ela procura os laços, vamos dizer assim, emocionais, que talvez ela não tenha na sua sociedade, com a sua vizinhança, ela acaba tendo dentro da igreja. A verdade é que muitos de nós, até mesmo que estamos aqui hoje nessa live, nós conhecemos as pessoas da igreja, mas não conhecemos quem mora no apartamento do lado do nosso, ou na casa do lado da nossa, né? Por causa esse contexto urbano traz isso. Então eu vejo que esse é um desafio da igreja. A igreja, ela ser a igreja no sentido de ela ser essa comunidade, de ela ser uma família para as pessoas.
Porque a pessoa que ela chega na igreja, ela chega em alguns dos dois extremos, ou ela chega muito sedenta por essa comunidade, ou ela chega muito individualista e acostumada com isso. E eu creio que o nosso desafio seja trazer a visão equilibrada da comunidade da igreja, do corpo de Cristo, para essas pessoas quando elas chegam na igreja dessa maneira. Então, eu vejo que a pastoral urbana, ela é essencial para os pastores para ter esse contexto, para que a gente saia da nossa mente o contexto da igreja no rural, a igreja no campo, e a gente possa trazer essa realidade que nós temos vivido hoje, que é a realidade da maioria de nós, é a realidade da maioria das igrejas, não é apenas nas cidades grandes. Hoje, com a tecnologia, as cidades grandes e pequenas, as pessoas costumam ter a sua mesma cosmovisão, elas têm a mesma maneira de pensar e de agir muitas vezes, e nós, como igreja, temos que fazer isso. Nós temos que ser o lugar onde mostra que, independente de campo, independente de cidade, nós somos o corpo de Cristo, estamos aqui para abraçar e para sermos uma comunhão, uma comunidade de salvos e de pessoas que se apoiam, de irmãos, enfim. Eu creio que esse seja um papel muito essencial da igreja local, hoje, num contexto de pastoral urbana. De um cuidado, né, pastora? As pessoas têm que ser, são amadas, são cuidadas, são valorizadas, né? Porque esse dia a dia corrido que as pessoas têm, elas não têm tempo até para serem ouvidas, né? E se elas chegarem numa igreja e elas têm isso, então é muito importante. É verdade. Deixa eu só mandar aqui a pastora Marineuza, que também é superintendente, está nos acompanhando aqui, o pastor Agenor Coelho, o Lucas Carvalho de Souza, que é líder do Ministério Infantil lá de Caxambu do Sul, está nos acompanhando aqui também. Pastor Luiz, e acima de tudo, né, o pastor, ele procura desenvolver aquilo que a palavra de Deus ensina, né, como a gente leu ali em Jeremias 29:7, Deus nos recomenda que a gente trabalhe para o bem da cidade. Então, o pastor, ele se envolve com a comunidade de uma forma que ele possa ser útil, né? Possa contribuir com a comunidade, não só na parte espiritual, mas em outras áreas também, né? A gente vê, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja cidadã, como eu digo, né? Tá envolvida na área de cidadania com a liderança, né? Nós temos vários vereadores, deputado estadual, deputado federal. Santa Catarina ainda não tem federal, mas a gente tem um federal que representa a igreja lá. Nós vamos colocar um lá. Jesus. Amém. Amém. Além disso, a gente também tem, né, não tem como falar de pastoral urbana sem falar de missão integral da igreja. Sim. Elas estão ligadas, as duas disciplinas ali. E como o ITQ tem contribuído na formação dos novos pastores com essa visão que o senhor está falando? Eu vejo que, como nós temos esse casamento com a nossa secretaria, com a nossa coordenação regional de missões, como nós temos esse casamento, onde o coordenador aqui regional é professor, eu vejo que nós, como a pastora Amélia colocou no começo, nós prezamos muito por esta prática, para que chegue na igreja, para que seja visto na igreja como um suprimento de necessidade global, né? Por isso que missão integral da igreja, né? Uma questão global, cuidando do ser humano. Eu quero compartilhar rapidamente aqui a experiência pessoal da igreja onde nós pastoreamos, eu e minha esposa, que nós pastoreamos uma igreja onde ela é exatamente uma divisão. Ela é uma divisa, ela fica na divisa entre um dos bairros mais nobres aqui da nossa cidade de Tubarão, que é a Vila Moema, e um outro bairro onde há vários problemas sociais, onde há violência, tráfico de drogas, pessoas em situação de vulnerabilidade social. E isso é algo que nós temos muito sensível lá na igreja onde eu pastoreio, porque se você atravessa uma rua, nós estamos do lado das melhores apartamentos da cidade. Daí nós atravessamos outra rua, nós estamos assim no meio lá dos becos das vielas, muito próximos às bocas de fumo. Então eu vejo que a igreja, ela consegue unir esses dois mundos que de outra forma ela não é unida. Né? As pessoas normalmente que moram de um lado da rua, elas não vão ter contato com a pessoa que mora do outro, mas quando elas chegam na igreja, e daí agora, seja essa igreja da qual eu estou compartilhando, que é a que nós pastoreamos, seja a igreja de maneira geral, quando chega na igreja, elas se tornam iguais, elas se tornam filhas de Deus. E eu acho que nesse contexto é onde nós podemos trazer, onde a igreja ela se torna
muito responsável em trazer aquela realidade lá do livro de Atos, que era o quê? Tentar minimizar essa diferença. Essa Eu não diferença vejo de classe. Exatamente, eu não vejo a igreja como uma militante no sentido de fazer isso de uma forma global, mas o foco da igreja é começar a fazer isso dentro dela, com a sua comunidade, com as pessoas, e aí sim, expandir com a sua cidade, né? E daí a gente já vai para a parte de missões, a gente vai para a parte da cidadania, que querendo ou não, pastoral urbana é tudo junto, essas áreas da teologia e da prática pastoral e da prática cristã. Então, eu vejo essa importância, a importância de como dentro da igreja a cidade ela é representada. Ela é representada todas as classes, mas chega ali dentro, eu creio que seja um trabalho da igreja, do seu pastor, das suas lideranças, dos alunos do ITQ, dos alunos do DBQ, de tentar fazer o que for necessário, porque às vezes a gente fica tão preocupado em alimentar e levar uma roupa para aquela pessoa que está lá longe, é importante, é uma bênção, é necessário, nós falhamos em levar a roupa e a comida para a pessoa que está dentro da nossa igreja, sentando nos nossos bancos toda semana, e nós, às vezes, falhamos em não saber a necessidade daquela família, daquela pessoa. E isso é algo que, obviamente, nós não somos perfeitos, mas que nós buscamos no nome de Jesus, e daí eu falo por mim, falo por os pastores que eu conheço, por vários pastores amigos nossos, que nós vemos que tem esse alvo, perdão, e muitas vezes até mesmo sem saber, sem ter tido esse conhecimento teórico lá atrás, acabam aplicando os conceitos de pastoral urbana na sua igreja. Até algo importante que o nosso pastor titular, o pastor Matias, né, o superintendente, então nós temos que ter relacionamento. Porque o que é um relacionamento? É um conhecimento das pessoas. Então, tem muita gente na igreja que você não conhece. E às vezes está passando por uma necessidade extrema, e aí nós estamos saindo lá fora para atender outras pessoas, mas quando na nossa própria igreja tem alguém necessitado. Então, a pastoral urbana os domésticos da fé, né? Cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Entrou aqui também o pastor Frásio Ronald Romels, que é lá de Braço do Norte, da região de Braço do Norte. Um abraço, pastor Frásio. A pastora Adelina Farias, a esposa do nosso superintendente aqui da ilha. Um abraço, pastora Adelina. E a professora Rose Valente, ela deu aula para nós aqui no Conjunto de Teologia que nós fizemos, ela lá de Curitiba. Abraço, pastora Rose. A Lenir Hoffman, que é lá de Chapecó. O professor Clodoaldo, vou deixar ele para depois. O pastor Márcio Oliveira. O pastor Clodoaldo diz assim: precisamos formar igrejas sem paredes. Ele é nosso professor de pastoral urbana aqui no ITQ 6001. Onde os de dentro e os de fora, e os de fora vejam o interior da igreja. É isso aí. Amém. A pastora Dalcíria Soares, esposa do pastor Natércio. A minha irmã lá dos Estados Unidos, hoje ela entrou na live. Ô, Glória. Abraço, Su, saudade. A Sara Matias, o André Oliveira, o Alaércio Sandra Heinz. E é isso, então, né? Pastoral urbana é isso. E a proposta do nosso Instituto Teológico Quadrangular, ele, na verdade, ele foi criado lá em 1900 e quase alguma coisa, né? Ele tem 66 anos, eu acho, se não me engano. Ou 63. Com a proposta de formar os nossos pastores, né? Os nossos pastores quadrangulares. Mas hoje, como o senhor disse, o contexto é diferente. Nós temos um curso livre, com uma grade muito rica, com 48 disciplinas, na qual qualquer pessoa que fizer isso vai ser beneficiado, né? Temos as nossas disciplinas específicas, sim, né, que são direcionadas para a nossa igreja, mas as demais, como pastoral urbana, missão integral, cidadania, são as bíblicas, né, as teológicas, são disciplinas que enriquecem o conhecimento de qualquer pessoa que quiser crescer na graça e no conhecimento, né, pastor Luiz, pastora Rosineri? Com certeza, o ITQ de Tubarão tem quanto tempo ali em Tubarão, pastor? Aqui é o 002, eu acho que, se não me engano, é desde 89, pastora. São olha 30 aí, anos. 30 anos de funcionamento. 30 anos ali formando pastores, obreiros, né? Formando pessoas. Quando eu fui fazer o ITQ, eu não tinha assim, o desejo de ser um membro credenciado, alguma coisa assim, não era essa a aspiração. A aspiração era, eu trabalhava em uma fábrica, do meu lado tinha muitas mulheres que precisavam de ajuda. A ajuda que essas mulheres precisavam era de Deus, era vinda do alto.
Então, eu precisava de mais conhecimento do que aquele que eu tinha para poder ajudar, né? Foi por isso que fui fazer o ITQ, e Deus foi trabalhando, cá estou eu agora, né? Mas Pastora, assim aqui na nossa ITQ, né? São assim também. Elas vêm mais pelo conhecimento, dessa sede de conhecer, de saber das coisas, e depois aí vão se tornando pastores. Caminham para o ministério, outras continuam apenas servindo a Deus, mas aí com conhecimento de causa, porque a teoria, ela quebra as barreiras, que o pastor Luiz acabou de colocar todas elas aí, e a Secretaria de Missões, como nossa parceira, está ali para nós desenvolvermos as práticas. Eu sempre digo para meus alunos, não precisa inventar nada, não é nada difícil, pega o conhecimento que vocês aprenderam aqui e aplica os projetos que já estão prontos aí, é só a gente ter, né, disposição e fazer. Eu quero mandar um abraço para a pastora Aloeri, que está lá em Chapecó, que é a nossa secretária estadual de missões, também para o pastor Climar, né, superintendente aí da região de Tubarão, o pastor Enedir, que também, Tubarão era 2 regiões, né, tinha 2 regiões, depois foi unificado, o pastor Enedir também foi superintendente. De Tubarão, pastora. Parceiro, né, um parceiro muito querido. Deus abençoe, pastor Enedir. Deixa eu ver quem mais aqui. Yolanda Cardoso também, a pastora Marisa, lá de Caxambu, a Janete Aparecida, o pastor Samuel Ferreira, aqui do Estreito, e o pastor José Pereira, que era de Joinville, agora está lá em Chapecó. Abraço para todos vocês, obrigado por estarem nos acompanhando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados, ou quiserem fazer alguma colocação para contribuir com o nosso bate-papo, fiquem bem à vontade. Então, voltando à nossa linha de raciocínio, da igreja local e da preparação não precisa ser obreiro credenciado. Quando eu me refiro a obreiro, são aqueles que vão sair do ITQ ou sair da escola bíblica mais capacitados para servir a Deus. Não precisa ser obreiro, pastor, eu não vou fazer o ITQ porque eu não quero ser pastor, eu não quero ser obreiro. Você não precisa fazer o ITQ para você ser obreiro credenciado, mas se você fizer, você vai adquirir mais conhecimento, mais capacitação, mais sabedoria para desenvolver o trabalho para o reino, né? Então, a gente está se empenhando, nós estamos nos empenhando nisso, em fornecer aos alunos um conhecimento para melhor servir. Esse é o lema da Secretaria-Geral de Educação, né? Justo lógica quadrangular, conhecimento para melhor servir. E como os alunos de Tubarão, pastor Luiz e pastor Rosinelli, estão servindo a Deus depois que passam pelo ITQ? Qual é o feedback que vocês têm deles? Eu vou falar agora só um pouquinho, eu vou interromper aqui a pastora Mary, por causa que a gente entregou a diretoria aqui agora faz... Até então, a gente estava ali, a pastora Mary já estava envolvida, ela já era nossa secretária, e daí, como eu vim assumir lá a equipe La Moema, passei a tocha, e ele tem continuado a corrida. Eu vejo, assim, e como a professora Mary já estava envolvida aqui com a gente no ITQ, sempre esteve, eu não consigo me lembrar agora de um aluno que tenha passado aqui pela gente nesses últimos 4, 5 anos que estamos aqui, que o pastor Climar está aqui, que não esteja totalmente envolvido na sua igreja depois de ter saído do ITQ ou depois do seu trabalho na escola bíblica. No momento, eu não consigo me lembrar. Obviamente, não são todos que se tornaram obreiros credenciados, naturalmente, mas que eu consigo me lembrar agora, todos estão envolvidos, todos se envolvem, e todos saem com uma visão, com uma mentalidade diferente, com uma visão maior de reino, com uma visão maior de envolvimento com a palavra, né? Nós batemos muito de intimidade com Deus, nós batemos muito nessa tecla. Eu, quando era diretor, batia muito, a pastora Mary, como diretora, bate nessa tecla, eu, nas matérias que eu dou, bato nessa tecla, no DBQ eu bato nessa tecla, que é essa questão da suficiência da Bíblia e de seguir as Escrituras acima de tudo, que tudo que nós precisamos falar, né, e que tudo que nós buscamos em Deus, nós conseguimos por meio delas, e eu vejo que isso tem mudado, assim, as pessoas, o feedback é o melhor possível, o feedback tanto dos alunos, como dos pastores, que enviam seus alunos para cá,
A gente tem confiam, né? a gente tem lutado muito, muito para que qualquer visão, uma visão, talvez assim, o aluno vai para o ITQ, não, o aluno vai para o ITQ e vai voltar melhor para o seu pastor, mais envolvido na sua igreja, ajudando mais ainda, é isso que nós temos buscado, e com a força de Jesus temos implantado aí, né, pastora América? Porque muitos têm algum preconceito com a teologia, né? É só agora livros. Nós sempre batemos na tecla, é Bíblia. Você tem que ler Bíblia, você tem que entender a Bíblia, você tem que ter o seu tempo de comunhão com Deus, de buscar a Deus. A oração é a nossa fé. E a Bíblia é nosso manual de instrução, né? Então, é tudo que nós precisamos. Então, é isso que nós incentivamos os alunos, e eles têm aderido a isso maravilhosamente. Assim, né? Tinha alunos que não liam a Bíblia o ano inteiro. Hoje eles leem, todo ano, eles começam em janeiro. Isso é maravilhoso. Eles têm a Bíblia, quando a gente faz alguma pergunta, eles têm o que falar. Então, isso a gente vê essa sede deles, né? Porque o evangelho é simples, né, pastora? É nós que ficamos, né? O evangelho é simples e é ele que transforma a pessoa. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que muda o nosso caráter, o nosso comportamento, que nos assemelha a Cristo, né? Amém. E os alunos, eles buscam sempre estar inseridos em algum projeto da igreja, tá aqui, tá orando, né, buscando a Deus, está sempre em todos, como a nossa parceria aqui com o AMES, né, com o pastor Delamar, de ação social da igreja, eles estão inserindo tudo nos jovens, com as crianças, com os adolescentes, né, então tudo gira, os alunos, eles conseguem fazer esse trabalho de missão, de evangelismo, de pastoral urbana, de entendimento aplicado, não só falado. Se qualificar, né? Entrou aqui conosco também a Bruna Nilson, o André de Oliveira, o Ivilásio Conrado, que também é lá de Chapecó, Celi Valdemar, Nessi Terezinha, a professora Nessi Terezinha me acabou, foi professora da FATEC lá em Chapecó, a Iracema Azevedo e o André de Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Pastora Rosinelli e pastor Luiz, o que vocês têm planejado, como vocês têm se saído nesse tempo agora, com o ITQ e o DBQ? Agora, de repente, a gente estava com tudo organizado, eu olho lá para a minha sala e digo, meu Deus, isso aqui era tudo do start, porque nós estávamos a 1000 atrás do pastor Jair, né? Sábado e domingo, de repente, stop. Parou. E agora? Como vocês estão se saindo nesse tempo? Então, agora é quase pós-pandemia, né? Mas ainda tem coisas que são restritas ainda. Graças a Deus, nós temos uma ferramenta muito importante, né? Que são as redes sociais, a internet. Então, a gente tem usado bastante, que é fazendo as aulas online, e eles têm assimilado muito bem, né? Nós temos feito isso, tanto no primeiro ano como no terceiro ano, eles têm interagido bem, então a gente está usando muito essa ferramenta, né? De conversa, de passar o conteúdo da matéria. Então, essa ferramenta é importantíssima. E hoje nós temos o Meet, nós temos o Zoom, nós temos, né, o próprio WhatsApp, né? Vários aplicativos, né? Que facilitam. E os professores... Opa, desculpa. Pode falar, pode completar, pastor. E os professores também aderiram a isso, né? Isso de passar o conteúdo via online, com slides, com tudo, então está sendo muito, muito legal mesmo e está sendo bem assimilado. Que bom. Foi um desafio para todos, né? Começando pelos professores. Começando por mim. Começando por mim, que fugia das fotos, imagine enfrentar uma câmera, né? Pastor Luiz, e a escola bíblica? Eu vejo que a escola bíblica é mais fácil, o alcance dela pode ser maior, por não ser um curso fechado, né? A gente pode fazer uma aula de escola bíblica. Esses dias eu assisti o pastor Natércio, num domingo de manhã, no Face, ele estava ali fazendo um jogo de palavras. Eu gosto muito e admiro muito o pastor Natércio, inclusive ontem era o aniversário dele, hoje é do pastor Cecília, um abraço, pastor Natércio, antes de ontem foi do pastor Amarildo, tá cheio de churrasco prometido por aí, né? Um abraço, pastor Amarildo, um abraço, pastor Natércio, um abraço, pastor Cecília, que Deus abençoe muito a vida de vocês.
que vocês continuem contribuindo, né, com o nosso crescimento aqui em Santa Catarina. Então, a escola bíblica, pastor, ela pode ser feita aberto, né? Pode atingir mais pessoas, pode alcançar mais pessoas do que o ITQ, que é um pouco mais restrito. Exatamente. Eu vejo que a educação bíblica dentro das nossas igrejas, ela consegue, vamos dizer assim, eu vou usar um termo, ela consegue se camuflar por um culto nesse tempo de pandemia. Nós conseguimos continuar a escola bíblica, graças, né, quando nós tivemos a volta dos cultos aí, graças a Deus, em primeiro lugar, e a excelente atuação do nosso deputado, do nosso pastor aí, Jair Mioto. É verdade. Nós conseguimos voltar, e eu vejo que a escola bíblica, ela consegue fazer isso, ela consegue estar nesse meio, porque ela é um ensino bíblico, a gente consegue camuflar ela, bota lá o distanciamento dos irmãos na igreja, bota os irmãos de máscara, traz o álcool em gel para a igreja, e ali nós estamos ensinando a palavra, estamos fazendo as nossas escolas de ensino, de discipulado, de liderança, de treinamento, cada pastor dá o seu nome, mas não deixa de ser o nosso DBQ, o nosso Departamento de Educação Bíblica. Departamento. Exatamente, tudo que acontece de educação nas nossas igrejas é o DBQ funcionando, e eu vejo que isso tem sido, nesse tempo de pandemia, eu vou trazer isso agora para a nossa região, eu vejo nas nossas regiões que nós convivemos, que foi um tempo onde nós não nos assustamos, né? Veio o susto, veio aquela surpresa, mas a gente ficou firme, né? Foi como, eu me lembro muito de Samar lá no Campo de Lentilha, na história lá dos valentes, ficou firme, nós não nos amedrontamos. Então, nós vemos pastores fazendo cultos drive-in, nós vemos pastores aproveitando. Lá na igreja mesmo, me lembro, no culto de ceia, que teve bem no auge da pandemia, era atendendo as famílias individualmente, dava ceia, porta meio aberta, liberava os irmãos rapidinho, e é isso aí. E a educação bíblica, ela entrou nisso, né? Pela graça de Deus, nós temos vistos aí que o pessoal envolvido na educação, eles vão lá e tem entrado, tem aproveitado aí essa brecha que Deus nos deu, que é através da vida do pastor Jair, e temos continuado a ensinar a palavra de Deus para os nossos irmãos aí, em nome de Jesus. Amém. Entrou também a pastora Edna Correia. A pastora Edna é nossa aluna aqui do bacharel, né, que a gente está com uma turma aqui, encerrando agora quase, lá de Xanxerê. São pastores lá em Xanxerê, ela e o pastor Jair. Abraço, pastora Edna. Pastora Rose, a senhora conseguiu tocar direitinho o currículo, a pastora Claudete Maciel também, a professora Claudete Maciel fez segunda-feira uma aula de liderança 2 com os alunos numa live, e foi muito legal. Eu entrei ali, acompanhei, eu tenho acompanhado, né? Às vezes, de repente, eu estou numa aula, de repente, eu estou na outra aula, de repente, eu apareço nos lugares. É muito bom, eu tenho crescido bastante, porque a gente mais cresce, né, em conhecimento do que ensina, a gente mais aprende do que ensina, participando de tudo isso. E Deus realmente, como o senhor disse, pastor, nos deu a oportunidade, né, de tirar as fronteiras. Quebramos as fronteiras e estamos aí à disposição, né, oferecendo conteúdos, recebendo conteúdos, fazendo um intercâmbio mesmo sem querer. Eu ainda vou fazer um intercâmbio de todos os ITQs, não sei quando, mas eu ainda vou. De todas as unidades, para a gente crescer, né, ver cada um, ver a dificuldade também, ver como a pessoa se sobressai, como consegue ultrapassar, o que tem de facilidade, o que tem, porque todos nós temos, né, desafios todos nós temos, o importante é a gente conseguir vencer a cada dia tudo isso, né, e os nossos congressos, esse ano seria o Congresso Nacional de Educação, provavelmente ele pessoalmente não aconteça, porque seria agora em outubro, né, pode ser que aconteça de uma outra forma, mas estamos aí com a ferramenta que Deus nos deu nesse momento, dando continuidade em todo o trabalho da Secretaria, tanto da Geral quanto da Estadual de Educação, nós não paramos, nós estamos aí. E eu fico muito feliz em poder conversar com vocês, acho que a gente está mais perto, mais próximo do que antes, né? Mas tivemos aí a CRM, aconteceram as provas sábado passado,
Todo mundo já está quase todos os envelopes já estão na minha mão, daqui a pouquinho eu já tenho o resultado. Então, a capacitação foi online, foi um desafio, né? Foi um desafio, a gente está acomodado na nossa, a gente está acomodado na nossa rotina, e qualquer coisa que nos desconforte, a gente, né? Mas o resultado final, eu acredito que foi bom. Eu ainda não corrigi as provas, mas eu tenho assim, alguns me mandando mensagem, eu acertei tanto, eu vi que a capacitação online, ela deu um resultado positivo, né? Ainda não tenho o final, mas pelo que eu senti do contato, ela foi positiva. E é isso que nós pretendemos, avançar com as nossas unidades de ensino nesse formato, né? Até para alcançar mais pessoas, para facilitar, porque nós temos uma unidade na região, e as igrejas são bem dispersas, são bem distantes, então tem deslocamento, né, tem várias dificuldades para acessar, e assim facilita. Eu acho que Deus disse, olha, vamos que agora é a hora, se mexam aí, né? Deixa eu dar uma ajudazinha aqui para esses meus filhos. Né? Então, eu estou muito feliz com vocês aqui, com a participação de vocês, com a participação do público, dos professores, né, que tem nos acompanhado, dos alunos, que têm crescido bastante. A gente tem um aluno que não manuseava nada, e hoje já está ali, desliga o microfone, entra, pergunta, faz, é um crescimento muito bom. E ainda sobre a pastoral urbana, né, sobre a igreja servir a comunidade. Na área espiritual é a nossa primeira meta, nosso primeiro alvo, mas também nas outras áreas, né? Os pastores, eles atendem as pessoas, eles às vezes não são psicólogos formados, mas o Espírito de Deus os capacita a orientar, às vezes salvam vidas, né? São verdadeiros agentes de transformação inseridos nas comunidades, atendendo diariamente, né? Além dos cultos marcados, eles estão nas igrejas à disposição do povo. E essa pandemia veio para mostrar a nossa importância, né? Para ressaltar mais a nossa importância como igreja na comunidade. O que nós podemos fazer? Como nós podemos melhorar, né? Eu gosto muito disso. Estou fazendo isso. Como eu posso melhorar isso que estou fazendo? Para atingir melhor, para servir melhor, porque eu meu patrão, ele está lá em cima. Aqui eu tenho várias pessoas que me lideram, mas a minha prestação de contas, ela vai chegar, né? E ela vai ser lá em cima, né? A nossa. Então, a excelência, né, que a gente procura fazer as coisas é por isso. A Deus nós estamos fazendo. Servindo a Deus, a gente está servindo o nosso próximo, que esse foi o mandamento que Jesus nos deixou. Deixa eu ver quanto tempo nos falta, nós ainda temos mais alguns minutos aqui. Pastor Luiz, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os diretores, para os professores, amém, seus colegas. Amém, glória a Deus. Eu pensava que, pensando em cidade, antes de vir aqui para essa live de pastoral urbana, eu me lembrei da cidade que João viu descendo do céu, adornada como noiva para o cordeiro. Nossa história, ela começa num jardim e termina numa cidade. Eu vejo que isso eu vejo que isso é o que nós vivemos como sociedade. A nossa população começou rural e nós vamos terminar urbanizados. O que isso tem a ver com o evangelho? Isso tem a ver com que nós vamos passar a nossa eternidade morando numa cidade com ruas de ouro, onde não tem noite. E eu vou pegar um gancho numa coisa aqui que a pastora falou. Nós temos muitos líderes que amamos, que respeitamos e que nos submetemos, mas que a nossa prestação de contas é no céu. Que a cidade que nós buscamos é a cidade, como diz Hebreus 11, é a cidade que não tem fundamentos aqui nessa terra, né? A cidade celestial. Então, eu vejo que este deve ser o nosso foco, que quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando daquilo que é eterno, nós estamos falando daquilo que é o que está construindo, que é o que construiu essa cidade que João viu, que vai descer do céu, da qual nós moraremos. Então, quando nós estivermos pensando em desanimar, como eu tenho certeza que esses pensamentos, eles são nossos companheiros do dia a dia.
né? Em nenhum de nós vai ser aqui super-homem, dizer assim, não, eu não penso, está tudo bem, está tudo ótimo, não está. Mas eu vejo que nesse meio, no meio dessas tribulações, seja com pandemia, sem pandemia, com problemas, sem problemas, nós podemos olhar para o céu e saber que nenhum trabalho que nós fazemos no Senhor é vão. Que todos os dias, em nome de Jesus, essa possa ser o nosso lema, né, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Nós nos cansamos sim, mas isso não vai nos fazer desistir. Às vezes a gente precisa descansar um pouquinho, mas que verdadeiramente, Jesus, nós possamos... Porque Deus deixou esse exemplo, nós é que não obedecemos, né? Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou, ele deixou bem estabelecido, nós é que... Com certeza, mas entre esses cansaços e descansos, que no nome de Jesus a gente possa ver a nossa cidade de verdade, né, em nome de Jesus, que é essa cidade aí, que nós possamos olhar, que vem lá do céu, que é a nossa Jerusalém eterna, em nome de Jesus, que um dia vamos estar todos lá, né, diante da presença do Senhor, e com certeza, em nome de Jesus, estaremos não sozinhos, mas com as pessoas, sejam os irmãos da nossa igreja, das nossas igrejas, sejam as pessoas que foram tocadas por esses alunos da escola bíblica, que foram tocadas por esses alunos do ITQ, e o evangelho é isso. Podemos estar na cidade, podemos estar num tempo pós-moderno, modernidade líquida, como os filósofos falam, mas ainda assim o evangelho continua sendo a rocha sólida, que não se move e não se moverá. Aconteça o que acontecer em nome do Senhor Jesus, nós estamos firmados nessa rocha, e pode vir a modernidade líquida, soprar os ventos, aumentar os rios. No nome de Jesus, nós estamos focados e firmados nisso, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Verdade. Amém. Pastora Rose, a sua palavra para os seus colegas diretores, alunos, pastores, professores, nós dependemos uns dos outros, né? Que tenham ânimo, né? Que tenham sempre, façam as coisas com muita excelência. Como você falou, nós fazemos para Deus, que Ele é o nosso patrão, né? Embora nós respeitamos nossos líderes, mas fazemos sempre com excelência. E não desanimar, continuar. Essa missão tão linda que é educar, que é passar conhecimento às pessoas, aquilo que nós sabemos poder passar, para que depois elas passem para outras pessoas. Isso é muito bonito. A educação, ensinar os valores do reino de Deus, isso é importante. Então, a minha mensagem é essa: não desanime. Vivemos numa pandemia, pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem fé, mas nós temos algo de precioso em nós, que é o amor de Deus, que é a palavra de Deus, que nós possamos passar, para que um dia, né, estarmos lá na nossa cidade, na cidade celestial, com todos, e poder ver assim, poxa vida, estamos aqui, nós contribuímos para isso, né, para que as pessoas estejam lá. Isso é tão importante em nossas vidas, que a maior alegria de um professor, acho que a maior alegria de um pastor é quando isso acontece, quando eles prosseguem no caminho. Embora muitas vezes desanimados, cansados, mas não param, mas continuam. E vão e tomam ânimo, oram e chega o ânimo, o Espírito Santo dá o ânimo, e vamos lá, vamos continuar. E acho que é isso que é importante. Jesus renova todos os dias nossas forças, todos os dias temos algo de problemas para resolver, mas isso não nos impede de prosseguirmos para o alto, de continuar. E eu acho que o mais tremendo é que nós somos renovados no exercício da nosso chamado. Nós, pastores, curados, exercendo o pastorado. Os professores, nós somos curados ensinando. Né? Eu vejo que isso é um mistério de Deus. Às vezes, a gente chega desanimado com os problemas da vida lá no culto, lá na sala de aula, de repente a gente dá aquela aula, prega aquela palavra, e a gente sai de lá renovado. Né? Que isso é o agir de Deus nas nossas vidas. É o cuidado de Deus, né, conosco, né, porque Ele se alegra do que nós fazemos. Então, Amém. Por isso, temos que fazer tudo com excelência. Amém. Com muito amor. Aí que está um dos segredos que eu considero. Ele se alegra. E a nossa alegria, a nossa força vem da sua alegria. Mas quem que alegra o coração de Deus? Eu, né? Vocês, nós alegramos. Então, quando nós alegramos o coração de Deus, Ele nos fortalece. Amém. Antes de encerrarmos, eu quero passar aqui nós estamos no mês da evangelização, né?
Aí está a campanha nacional de evangelização, ela iniciou dia 30 de maio, vai até o dia 28 de junho, e a gente sempre faz todos os anos, então eu gostaria de pedir aqui o engajamento das unidades de ensino nessa campanha. Nós temos aí as disciplinas práticas, né, pastoral urbana, evangelização, as demais que já passaram, as que vão vir ainda, que podem estar desenvolvendo ações, as escolas bíblicas podem se envolver, e a gente fazer o mesmo trabalho que a gente sempre fez, né, talvez de uma forma um pouco mais online do que presencial, mas a oportunidade está aí, e aquilo que vocês desenvolverem, depois enviem para a secretaria para a gente estar publicando na página ali, alimentando, né? Deixar ali depois o cartazinho. Então é isso, né? Nossa igreja ativa, sempre se comunicando com a sociedade, nossos pastores aí todos em atendimento, nossos professores à disposição nas unidades de ensino, a escola bíblica funcionando. Viu só? Os projetos de missões, né, sendo aplicados, que são projetos de ação, né, todos eles são de ação. De repente eu vou convidar a pastora Lori para nós fazer uma live junto. Ela está lá em Chapecó, mas isso não impede, né? Agora a gente não tem mais barreiras, E só me resta, então, agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pela firmeza de vocês, nada existiria. Eu sempre digo que existe uma engrenagem, né? Nossa igreja tem um sistema administrativo, existe uma engrenagem, nós temos projetos maravilhosos, mas o dentinho da engrenagem lá da ponta, que é a igreja local, não aplicar, de nada adianta, desgasta o eixo e não anda, né? Então, os pastores locais são responsáveis por manter de pé, né? É como o nosso corpo, é o pé que sustenta, né? Um dos menores membros do nosso corpo é o pé, e é ele que sustenta toda a estrutura. A igreja local sustenta a estrutura, né? Da nossa igreja, que é gigante no país. Então, eu tenho muito respeito, muita admiração pelos pastores locais, e na sua pessoa, pastor Luiz, quero mandar um abraço para cada pastor, para cada pastora que está lá na sua realidade, né, lutando e vencendo todos os dias as dificuldades. Na sua pessoa, pastora Rosinelli, quero mandar para os diretores, para as diretoras, né, do nosso ITQ, na pessoa de vocês dois, para os professores de todas as nossas unidades de ensino de Santa Catarina, na pessoa da pastora Marisa, que participou ali, da pastora Márcia Pinheiro, um abraço para todos os meus colegas, né, secretários, diretores, estaduais, municipais, de toda a nossa igreja em todo o Brasil, e de todas as outras denominações também, onde tiver uma pessoa lutando pelo reino, ele é nosso irmão, ele é nosso amigo, né? Eu tive aqui comigo as pastoras lá do Rio Grande do Sul, a gente fez uma live sobre o projeto IP, que é um projeto para atender pessoas enlutadas. Eu achei que no momento a gente era pertinente, né? Tive a pastora Silvia, que é presidente nacional da Igreja Luterana, esteve aqui comigo numa live, a pastora Marli Blum e a pastora Márcia Blasi, que é diretora da Faculdade Este, e foi um momento muito bom, assim. Então eu considero que essa pandemia, ela abriu fronteiras que nós não tínhamos, abriu portas que nós não tínhamos, é só a gente continuar a qualidade do trabalho. Pastor Luiz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, pastora Rosinelli. Vocês querem deixar um recado para os alunos de vocês, alguma coisa assim especial? Lembrei do TCC, pessoal do terceiro ano. Tá. O senhor está aí, orientador, né? O TCC é tome um café comigo, é uma coisa tão simples. Tome um café comigo, eles acham um bicho de sete cabeças, né? É verdade. Nós já temos 2 livros, 2 TCCs que foram transformados em livro. O TCC da pastora Adelaine Rufato, que foi de 2014, lá do ITQSC 013 de Chapecó. Alcoolismo, o que a igreja tem a ver com isso, e o de 2017, o 2018, eu acho, da pastora Kalinka, da aluna Kalinka Izé, que é Desigrejados. Excelente. A gente fez análise, eu tenho mais 2 ali que eu estou esperando, agora tem que dar uma guardadinha por causa do recurso, né? A secretaria também está
retomando, né, as coisas, então, mas eu quero fazer concurso de TCC, melhor TCC, publicação dos livros, a gente precisa continuar isso para incentivar, né, e conto com vocês, alunos do terceiro ano, firmes aí no TCC, né? Não esqueçam, TCC significa tome um café comigo, não tem nada de coisa difícil, é bem fácil. No final, vale a pena, né? No final, vale a pena. Então, que Deus abençoe, que vocês continuem firmes aí na ponta, em todas as funções em que estão exercendo. Deem um abraço no pastor Climar, na pastora Lilian, aí por mim. E conto com a região de Tubarão, conto com as orações de vocês, para nós continuarmos firmes e fortes. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero deixar também um abraço para os nossos superintendentes, para o nosso presidente, para a nossa missionária, para o pastor Mioto, né, que tem sido um herói aí na vanguarda de todas as ações, né, que nós necessitamos. Ele está ali respondendo. Os vereadores também, que estão nas cidades aí, nas câmaras de vereadores também, defendendo a igreja nessa área, né, que Deus abençoe cada um. Este ano é um ano de eleição, e como Deus diz ali em Jeremias 29:7, nós devemos, né, é um dever nosso, trabalhar para o bem da nossa cidade. Nós não podemos estar bem numa cidade se nós não tivermos bons governantes. Pastora, mas nós erramos. Erramos, vamos tentar acertar, até conseguir, né? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Orar e pedir o bem para o lugar onde nós estamos e para os nossos familiares. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui uns 5 minutos deve estar entrando aí a live do nosso missionário, a Igreja no Ar. Olha a visão, a Igreja no Ar. Peço que vocês compartilhem, acessem lá o canal da TEC no YouTube, descarregando as lives lá, o Alex está aprimorando elas, nós estamos deixando disponível lá, até para material de trabalho nos ITQs, né? Pode servir. Cooperem conosco nesse sentido. Deus abençoe. Até sábado, às 17 horas, né, nessa mesma página. Obrigada, pastor Nil. Obrigada, pastora Resinelli. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Paz.